A propósito das pessoas que você certamente conhece e que possuem um sistema como esse de holding familiar, eu já falei, já mostrei para vocês aqui em cima alguns breves exemplos de detentores de grandes fortunas que faleceram e não tem muito tempo e que deixaram toda essa fortuna para os seus herdeiros, sem que eles pagassem um único centavo daquilo que custa o inventário. Por que isso? Porque todos eles já tinham um sistema de holding familiar devidamente constituído e organizado, e teve que fazer inventário, né? Eu dei o exemplo do Norberto Odebrecht, dei o exemplo do Antônio Hermínio de Moraes, Roberto Marinho, mas, gente, não são só essas pessoas. Se você acompanhar a revista Forbes e ver ali a quantidade de bilionários que nos deixaram nos últimos anos e nenhum deles teve inventário realizado por sua família, a não ser assim que tenha sido aquele Fusca 66, que era de estimação, estava no nome da pessoa física. Fora isso, não existe porquê. Não existe porque entre eles vigora a máxima de que quem morre não pode ter bens em nome próprio. Porque quem morre, se tiver bens em nome próprio, ele vai deixar para os seus herdeiros, para os seus filhos, ele deixa problemas, né? Apenas problemas. E é aí que os exemplos se amontoam e são muitos. Posso, por exemplo, mencionar aqui o Roberto Civita, do Grupo Abril. Temos ali ainda, nós temos os irmãos do Banco Safra, Moisés e Edmo. Temos também o Samuel Klein, das Casas Bahia. E nosso ex-presidente aqui, o José de Alencar, que era da Coteminas. Aliado a eles, nós temos também a Dirce Camargo, que ela era da Camargo Correia. A Dirce faleceu aos 100 anos de idade, a dona da Camargo Correia. E ela deixou aí suas filhas, as herdeiras, e entre elas deixou ali a Renata Camargo, que logo depois daquele grande envolvimento da Camargo Correia com o escândalo e o acordo de leniência, ela foi lá na ilha de Manhattan. Ela comprou um apartamento no prédio mais caro do mundo. A Renata Camargo pagou 30 milhões de dólares em um apartamento na ilha de Manhattan, lá no Central Park. E ela, assim, para você ter uma ideia de como ela mora melhor que o Paul McCartney, ela mora melhor que a Madonna, a Naomi Campbell e outros, né? Ela é vizinha desse povo todo, só que, gente, tem uma diferença. Ela mora em um lugar ainda mais privilegiado, ela mora no edifício mais caro da ilha de Manhattan. Um edifício que não tem uma piscina, tem uma piscina de água salgada. Então, isso é um deslumbre ali, é algo fora do imaginável. Eu não estou falando isso aqui para vocês de forma crítica, de jeito nenhum, tá? Pelo contrário, isso só mostra, isso só mostra para vocês que o patrimônio estava todo organizado de forma lícita. E mesmo depois de um acordo de leniência bilionário, ainda assim, aquilo era patrimônio pessoal e continuou na família, sem ter nenhum arranhão, sem ter nenhum problema em relação ao problema vivenciado pela empresa. Tudo porque foi devidamente organizado de forma lícita e com inteligência, da forma que os países realmente civilizados se organizam, de forma que os países evoluídos do ponto de vista das relações capitais se organizam, e é isso que você está conhecendo aqui e agora. Mas isso não é desconhecido só por você, isso é desconhecido por grande parte do povo brasileiro. Mas também não são só os bilionários que conhecem. Aliado aos bilionários, ao lado deles, existe outra categoria de pessoas que conhecem isso aqui muito bem. Essa categoria é uma categoria que ela está ali entre os bilionários e o povão. É uma categoria que convive com os bilionários, mas também ali, pelo menos a cada 2 ou 4 anos, visita ali o povão, que são os políticos, né? E são aqueles que exatamente fazem as leis. Então, eles conhecem isso aqui muito bem.
Não é à toa que, se você tiver a oportunidade de visitar o site do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e ver as declarações de bens de cada um dos candidatos, vai, vai ver mais fácil que cada um dos candidatos à presidência, por exemplo, você vai se impressionar porque ali, todos eles, quando eu falo ali todos eles, eu não estou falando a maioria, gente, eu falo todos eles têm um planejamento familiar, eles têm uma holding familiar devidamente organizada. E aí, vou te dar um exemplo aqui, olha, o Henrique Meirelles tem, o João Amoedo, por exemplo, são pessoas riquíssimas que têm uma holding familiar. Talvez você já até imaginasse, mas tem também o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, tem ali o Fernando Haddad, da mesma forma, ele tem uma holding, o Geraldo Alckmin e a Marina Silva, e dentre outros, né? Todos eles, têm exceção, têm um sistema de organização patrimonial. Por quê? Eles têm um sistema de organização patrimonial porque eles conhecem, porque eles sabem da licitude do ato e sabem que não tem nenhuma mancha em ter algo nesse sentido. Ou o que não podem é permitir que os seus herdeiros acabem com o procedimento de inventário.